pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no The Books on the Table. Estamos no nosso terceiro episódio da série, espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo. Se estiverem gostando, já peço que compartilhem, deixem o seu like e deixem aí nos comentários também sugestões de livros aqui pra gente bater um papo, beleza? Estou aqui com meu amigo Douglas, meu amigo Thiago, salve. como sempre, Salve, né? tudo bom, gente? Tudo bem com vocês, galera? Ótimo, e você? Beleza, tudo jóia também. Como sempre. Então tá certo. Então hoje a gente vai comentar aqui sobre o nosso livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Do autor T. Harv Eker, beleza? É um livro curtinho, tem aqui suas 140 páginas, mais ou menos, tá? Beleza? É um bom livro, tá, gente? É uma leitura que exige bastante atenção, uma leitura agressiva do autor, tá? Que ele já vai sempre direto ao ponto, tá? Os argumentos... Bastante. Gostei até da sua... Cara, você já definiu, eu adorei. Passa a palavra nova. Leitura agressiva. Foi bonito. É realmente uma leitura agressiva, porque é curto e é direto ao ponto. Curto e grosso. O autor já deixa bem claro a sua opinião, ele não fica com enrolação, né? Ele vai direto ao ponto, Sim. né? Então isso que também é interessante desse livro. E vamos começar as nossas discussões sobre esse livro, né? E como o Marcos falou, a gente espera que de alguma forma isso agregue para vocês e também incentive vocês a lerem os livros, né, que a gente vem trazendo aqui para vocês. De novo, não é uma literatura, vamos colocar assim, para dinheiro. É uma literatura de pensamento, de forma de pensar. Isso. Que no final das contas vai trazer o dinheiro. Que é a consequência. É a consequência. Exatamente. Beleza. Então, galera, aqui fazer uns comentários aqui com vocês, tá, sobre o livro. E a gente deixa a nossa opinião aqui sobre Bora os lá. pensamentos do autor. Aqui, Vamos lá, beleza? Então, o autor aponta no livro também que ele fala sobre nossos pensamentos sobre dinheiro, né? Então, ele expõe um modelo de dinheiro. Cada um tem o seu próprio modelo de dinheiro, né? Então, por exemplo, na sua infância, quando você... A seus forma pais, como seus pais associam associam o dinheiro e tudo. E nós vamos absorvendo, né, isso, todas essas informações. Ele fala de influências e hábitos que seus pais têm, né, que passaram para você na infância. Vocês tiveram alguma influência negativa nesse sentido? A gente, vou falar assim, ele dá até um exemplo no livro, né? Mas a influência é assim, você pedia dinheiro, alguma coisa, às vezes seu pai tá nervoso, sua mãe tá nervosa, alguma coisa, você chega e você fala assim, você acha que eu plano produzo dinheiro? Você acha que isso é uma árvore? Eu entendo que, assim, a gente não tem essa posição deles para falar com o filho falando para mim, mas que isso me levava a pensar assim que dinheiro então não era muito escasso e que você tinha que, então se você recebe o dinheiro, guarda, então não é bem assim, né? Isso traz E depois... Eu sempre cresci com isso na minha cabeça, até meus... Não sei, até você gerar renda, dinheiro de alguma forma, né? Você recebe um dinheiro, às vezes eu ia em algum lugar, estou dando um exemplo pessoal meu, eu ia em algum lugar, então vamos comer um lanche, por exemplo. Então você dava lá na época, R$10, tá? Você comia um lanche hoje, e aí eu comi um lanche, nem refrigerante eu tomava, entendeu? Então eu estava me privando de um negócio, já criança, jovem ainda. Por algo que você aprendeu, por algo que foi ensinado. O primeiro não que você leva, você já fica com receio. E quando você é criança, quando você é jovem, assim, independente da tua personalidade ser forte, não ser forte, ser mais retraída, você toma um não do seu pai. Não foi não, ele me deu o dinheiro para fazer, mas você toma um comentário desse, você vai gravando no teu subconsciente aqui, que é o que ele fala. Aquela conta que ele faz no livro, né? Exatamente. O dinheiro, você vai aprendendo assim, no meu caso, dinheiro é algo difícil de se ganhar. O dinheiro é algo que você tem que trabalhar para ele. Isso foi o que eu fui absorvendo dos meus pais, né? A gente sempre, nunca faltou nada, mas também nunca esbanjou, né? Sim.
Então era sempre difícil. Eu, meus irmãos, na época, quando a gente era bem mais novo, era só meu pai que trabalhava. Então era sempre difícil. Não era, pai, preciso comprar tal coisa. Esse mês não dá. Preciso... Eu lembro uma vez que, assim, alguns meses antes de eu começar a trabalhar, ele tinha comprado um computador pra gente, né, comprou de um primo meu lá e tal, e era aqueles mouse de bolinha. Sei. Travava pra caramba. Nossa. E parou de funcionar, né? O negócio era mecânico, uma hora ia parar. Beleza. Eu lembro certinho, era num sábado, aí parou, né? Eu querendo usar e tal. Aí eu fui lá, falei pra minha mãe, mãe, olha, o mouse estragou, vai ter que comprar outro e tal. Não tem dinheiro pra comprar. Ela falou desse jeito. Aí eu, caralho, beleza, né? Não tem. Você já vai gravando isso no subconsciente. Aí depois eu falei pro meu pai, pai, o mouse também, o mouse que quebrou e tal, vai ter que comprar um outro e tal. Até já tinha visto já o valor, na época eu acho que era uns 40 conto o mouse ótico já. Sei, já. Já Na época já era um valor considerável, sim, né? Isso que uns 15 anos atrás. Na época já era bem caro, hein? Já era caro, né? Porque era lançamento, né? Era algo linha novo pro mouse ótico, né? Então, aí eu falei, não, esse mês não tem problema. Eu falei, caralho, putz. Tipo assim, fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, vou ter que esperar só o mês que vem pra comprar um negócio de R$40. Embora, assim, era um valor considerável, mas não era tanto assim, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí foi onde, né, comecei a procurar trabalho, alguma coisa. Depois de alguns meses, no outro mês meu pai comprou o mouse, mas depois de alguns outros meses eu comecei a trabalhar. Porém, mesmo assim, o que ele fala no livro não é o pensamento correto. É uma coisa que ele fala que eu achei legal. É assim, os nossos pais, tipo, a gente chega numa idade, os nossos pais falam, vai procurar trabalho pra você ter teu próprio dinheiro, pra você ter tuas coisas. Sim. Ele não fala, tipo assim, vá vender algo pra você ser independente. Fala, vai trabalhar. Vai conquistar a tua independência. Isso. Eles não falam isso, porque eles também não aprenderam isso. Dessa forma. Da receita do bolo, né? Fala no livro, né, da receita do bolo, né? Ele diz assim, por exemplo, então eles foram fazer não um bolo, eu não lembro se é um bolo, enfim, foram ver o que era por que colocava-se açúcar no bolo. Aí foi ver, porque minha avó colocava, porque minha tia colocava, porque Só que ninguém nunca questionou. Exato. Por quê. Aí foram atrás, assim, vamos lá atrás ver. Aí foram perguntar pra bisavó. Na verdade não era o açúcar, na verdade. Eu não lembro Era um pernil que ela cortava as pontinhas do pernil. Pernil, é verdade. Isso. Aí quando chegou pra falar pra avó dela, porque não cabia na assadeira. Porque não cabia na assadeira que eu tinha. Só que todo mundo seguiu, tipo, se a minha avó corta a ponta do pernil, eu vou cortar. Minha mãe corta a ponta do pernil, por algum motivo eu vou cortar. Só que ninguém nunca questionou por quê. E aí porque foi atrás, né? Porque confiava na receita. Então, tipo assim, os nossos pais nos ensinou chega uma certa idade, vai procurar um trabalho para você ter suas coisas, mas eles não falam, vá buscar a sua independência, para você ser independente. E o que você pensa nesse caso? É totalmente diferente uma coisa. Você confia no teu pai para você procurar um trabalho, né? Meu pai trabalha, vou procurar um trabalho, e foi o que eu fiz. Mas isso que ele falou eu achei bem interessante justamente por conta disso, porque é onde a gente acaba entrando na corrida dos ratos ou no ritmo hipnótico, que é o que os outros livros falam, sim. Né? E faz tudo sentido, né? Parece que uma coisa vai ligando a outra, né? E a gente só percebe isso, assim, falando até para quem está acompanhando, os livros que a gente apresentou e vários outros trazem esse pensamento que nós estamos discutindo aqui. Que aí você começa a enxergar com um pensamento diferente do que a gente está acostumado, nem o Douglas, o Marcão e a gente mostrou aqui, e ao mesmo tempo você começa a se procurar, dar
Então, peraí, vamos vender alguma coisa? Peraí, vamos ganhar dinheiro? Vamos conquistar mesmo a independência financeira? Vamos tentar fazer diferente do que foi ensinado. Isso. Para ver o que dá. Exato. Não vai ter aqui a ciência exata do eu vou fazer. É assim que você chega e fica rico. Não, mas... Nunca tem, mas ele te dá Ele ideias te dá para que ideias você pra você possa testar. atrás. É uma coisa importante, né? É um começo, é um chute inicial, né? Sim, com certeza. E essa ideia que ele fala, né? Ele fala de recondicionar a nossa mente para poder agir de forma diferente. Né? Então a gente tem um trabalho ali, a gente está agindo de uma forma geral como todos sempre fazem, né? Vou procurar um emprego, que é o normal. Que é o normal. É uma cultura mundial, na verdade. Sim. Né? Todo mundo vai procurar um emprego, Sim. mas ninguém Vai se pensa, dedicar. pouca gente, na verdade, pensa em ser ricos de verdade. Sim. Tem. Muita gente tem, muita gente tem medo de ser. Tirou da minha. Não é nem rico. Tem medo de ser rico. Não é nem rico, é milionário. Que ele fala Milionário. sobre ser Sim, milionário. exato. Porque rico, podemos dizer que nós somos ricos. Exatamente. Nós temos uma casa, nós temos um lugar para dormir, a gente tem um carro, alguma coisa, temos um trabalho, temos o que comer todo dia. Nós pode se dizer rico, né? Temos uma família também, que é importante. Né? Muita gente não tem nada disso ou tem 10% disso. Então podemos nos dizer que somos ricos. Mas a questão aqui é ser milionário. Aí é um outro nível, né? E o que ele fala é justamente sobre esse recondicionamento. E muitas pessoas, até comentei com a Bia ontem que eu ouvi uma frase, eu não lembro se foi em algum livro ou alguma coisa assim, que eu achei muito legal, que fala todo mundo quer ir pro céu, mas todo mundo tem medo de morrer. Sim. Cara, eu falei, putz, olha que da hora essa frase. Porque, tipo assim, todo mundo quer ser milionário, mas ninguém faz o que precisa ser feito. Ninguém quer ter o esforço. Exatamente. Ninguém quer fazer o esforço necessário. As pessoas não querem abrir mão de fazer coisas para ser um milionário. Exato. Então, assim, eu achei muito legal essa. Eu não lembro. Vamos dizer, você quer abrir mão do teu fim de semana para você ser milionário? Muita gente não abre mão do fim de semana. Exatamente. Você quer abrir mão de comer. Não vai ter dia, lanche. não vai ter E hora. existe muito disso até no mercado acionário, se você for parar para pensar. Você vai no McDonald's, por exemplo. No McDonald's, cara, um lanche hoje custa R$50. Uma ação do McDonald's custa R$20, R$25. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa abandonar o McDonald's, nunca mais comer no McDonald's. Eu quero dizer que não é caro você começar, não é um bicho de 7 cabeças, você tem que começar. E meu pai fala, comece de onde você está com o que você tem. E isso ele cita isso no arquivo de riqueza. Não é o tanto que você ganha, é o tanto que você sabe administrar o tanto que você ganha. Exato. Né? E você vai administrar proporcionalmente ao conhecimento que você tem. Isso que é uma coisa que ele fala que eu achei interessante. E é muito forte nessa frase, né? Porque você para pra pensar, é uma responsabilidade. Exato, porque assim, se eu te der 1 milhão hoje, o que você vai fazer? Primeiro você sai correndo daqui e nunca mais Sabe? Aí você começa a refletir no que o cara tá falando, faz sentido. Faz sentido. Cara, beleza. A gente tá aqui falando, estudando sobre o livro, dando exemplo, né? Cada um tem um objetivo. Mas se eu tenho 1 milhão hoje na minha conta, o que eu vou fazer com esse 1 milhão? Às vezes eu não sei. Eu não estou preparado para administrar. Exatamente. Isso, que é o que ele fala. Administre o que você tem. Com o tempo, você vai aumentando o seu patrimônio e você vai sabendo administrar um patrimônio maior. Exato. Consequentemente, Que é o que acontece uma pessoa que ganha na Mega Sena. Ela ganha 50 milhões, em 2 anos ela não tem mais nada. Porque ela não sabe administrar. O condicionamento dela é tudo que ela ganha gasta, ou... Né? Ou ela não teve uma educação financeira para poder administrar alta, dinheiro. E aí a hora que ela viu o dinheiro sobrando, então agora tem, então eu vou convertir. Exato. E aquela eu vou falar até de uns seriados que eu via como quando adolescente, você via eles brincando com fazendo uma sátira, quando se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer? Por exemplo, Two and a Half Men, o Charlie lá, ele fica... Tem um episódio que eles falam disso, ficou na minha mente, cara. Eles falam assim, e se você ganhar na Mega Sena, o Alan, que geralmente é o cara que eles tiram o sarro. Eu colocaria na poupança
e viveria nos juros disso. E aí o Charlie já rebate com a vida toda de solteirão, lá, que já faz uma sátira ali, sabe? Você é um cara muito conservador, certinho. Ele usa a palavra. Ele já ia pôr pra Sinceramente, arregaçar. ele usa a palavra patético lá. Mas assim, eu com o tempo, eu comecei a perceber que não é verdade. Ele não é patético, cara. Patética é ele que provavelmente gastaria tudo e Exato, ficaria sem nada de exato. novo. E aí, ter o discernimento para ver isso é muito grande, porque quando eu era jovem, eu achava, nossa, cara, olha o Alan aí, Nada a ver ele o que tá certinho. falando. Não, mas ele tá super certo, cara. Não é verdade. Ele não é patético, ele é conservador. O que não é errado, nesse sentido, é você pegar 150 milhões, que o Douglas estava dando de exemplo. Que seja 100 mil. Que seja A pessoa olha aquilo lá e fala... Você, "Meu Deus, tipo assim, você nunca conseguiu administrar 100 reais. Você vai conseguir administrar 100 mil? Muito provavelmente não. vai. Você vai dar fim. É o que ele fala no livro também. Que eu acho isso bem interessante. Essa frase dele foi duas coisas que vocês falaram muito legais. Uma, é uma leitura agressiva mesmo. Cara, sim, cada capítulo. Cada capítulo é assim, ó. Ele não Eu acho até por isso que ele é curtinho. Tem livros que eles rodeiam um pouco mais para chegar num ponto assim. Rodeiam para ser uma leitura mais leve, pra você não ficar toda hora pensando muito, assim. Eu vejo, você pega Pai Rico, Pai Pobre, ele dá uma rodeada na história, ele dá um conto maior, ele conta mais, né? Antes de chegar no que ele quer dizer. Esse livro não, a leitura é agressiva, ele vai lá, ele não rodeia nada, ele toma. Primeiro ele dá a patada, depois ele dá um exemplo. É o que eu Ou entendo. um exemplo, ou uma analogia ele faz, né? Ou um exemplo real da vida dele. Eu acho não, tenho certeza de que, apesar de ter 140 e poucas páginas, é um livro pesado. Sim. Eu não acho que é um livro assim, vou ler rápido. É um livro que te causa uma exaustão. Por exemplo, se você tem o costume de ler livros à noite, depois que você toma o seu banho, você vai ler um capítulo, 10 páginas, mas assim, você vai te trazer um certo cansaço mental, porque tem muito conhecimento para você absorver. Então eu vejo sim, é uma leitura agressiva, sim, e ela é uma leitura mais forte. Então você tem que estar ou bem descansado, ou no tempo que você está relaxado, mas que você vai ter que ler mesmo, assim, cada palavra, cada linha tem um ensinamento muito forte nele. E o exemplo do Douglas é uma das frases que ele, cara, muito é assim, verdade. Nós também, dá 1 milhão na mão de cada um aqui. Que cada um vai fazer uma coisa Às vezes a diferente. gente acha que sabe. Mas a hora que tem um dinheiro Na na hora que mão, tem, dá aquela ou- tremida. e agora? O que eu vou fazer Peraí, agora? 1 milhão. Não é que 1 milhão vai trazer, agora eu vou esticar meu pé e vou deixar 1 milhão lá. Vou curtir a vida. Não, tem que saber. Tem que saber. 1 milhão é perigoso, é igual um jogo de truco você sair com 7 copas. Cara, é uma analogia muito séria, não é? É verdade, tem que saber. Você tá com 7 copas na mão, Você tem que é saber uma muito bem carta o que você boa, vai mas fazer. você tem que saber o que você vai fazer. É porque Que você pode ganhar ou perder tudo. sim, porque é perigoso, É porque verdade. geralmente é a lei da atração aí. Você vai ter o 7 copas, alguém tá usado. E, então por isso que é perigoso, você tem que administra, porque com aquele 1 milhão, que é a analogia que eu tô falando aqui, você pode perder tudo. Pode perder tudo. E acontece 70% das vezes, que pra mim já é muito. 70% de risco já é um risco assim, Enorme. Absurdo. Beleza. Também quero comentar com vocês que o autor cita aqui 4 estratégias para a gente recondicionar a nossa mente, né? Parar de pensar daquela maneira antiga, aquela maneira pobre que ele fala, e começar a pensar como uma mente milionária, que é o título do livro, né? Então ele fala aqui de conscientização, né? Tipo, você não pode modificar uma coisa cuja existência você ignora. Exatamente. Né? O que quer dizer com isso? Se você não perceber que tem algo errado com você, que você está pensando da maneira antiga, você não vai conseguir recondicionar mudar de a jeito sua nenhum. mentalidade para poder pensar de uma maneira Diferente, de uma maneira rica, né? Que ele cita no livro. Né? Vocês, de alguma forma, já lendo o livro, né? Vocês ainda pensavam de alguma maneira antiga que ele diz no livro? E já se aprimoraram para melhorar A isso? gente estava falando antes do podcast começar sobre uma ideia muito
travada que eu tinha antiga, um entendimento muito que assim, você ir atrás do que você quer de alguma forma, ganhar, abrir uma empresa, ir atrás de algum sonho, de alguma forma diferente do que eu estou condicionado hoje, que está falando da conscientização. Eu estou condicionado hoje ao meu trabalho, ou seja, eu tenho a renda X, se acontecer alguma coisa, essa renda X é cortada no outro dia, não tem essa renda X mais. Hoje eu tenho, amanhã não. Exatamente, e isso é um risco gigante que eu não assumia que era um risco, eu não tinha essa consciência que era um risco, então eu ignorava todo o potencial que nós temos de crescer de outras formas. Que não está errado você ter seu trabalho, mas querer também poder fazer outras coisas. Então eu não tinha essa consciência em mim, sabe? Eu tinha na verdade, esse medo. Foi até a Bia que falou uma frase que foi um tapa na cara bom, foi um tapa na cara bom. Você vê, eu ignorava isso. Eu não quero porque se você tiver uma empresa, você perde outros benefícios de ser empregado, mas você pode ter os dois. Então eu assumi eu entendi que eu podia e daqui pra frente ainda é muito... Você ficou travado ali pensando que isso, eu não posso fazer isso, senão eu vou perder aquilo. Exato. Ainda é embrionário, a gente está começando um empreendimento. Até superar isso. Só que entendeu? Eu estou falando aqui, mas ainda tem muito caminho a seguir sobre isso, muitos medos a superar, mas foi essa conscientização, sabe? O primeiro passo já foi dado. Foi essa o mais conscientização. difícil. Eu posso, peraí, eu posso. Até pegando exatamente o que você está falando, eu deixei uma marcação aqui, que por incrível que pareça, fala exatamente isso que você está falando. Viu, gente? Não é mentira, tudo que vocês estão vendo aí acontece. Que é o arquivo da riqueza número 16. 16. Ele fala: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. É exatamente o que você estava paralisado. Você estava paralisado. O teu pensamento pobre não deixava você agir de porque forma você estava com medo. E você teve primeiro a conscientização. Que eu tinha esse arquivo pobre. Que você estava paralisado. E é exatamente o que ele fala no início desse capítulo, né? Que é o arquivo da riqueza número 16. Pode parecer loucura. Os ricos agem, mesmo com medo, mas eles agem. Você vê tanta história, né? Bonita. Se vocês pararem para pensar e olhar os caras que não tinham nada, que geralmente esses caras que prosperam, né? Você pode perceber, não é? É um negócio louco, mas é verdade. Esses caras pobres que chegam de alguma forma batendo, batalhando, superando os meses, esses caras chegam. A maioria dos milionários, bilionários, começaram do nada sim, né? Começaram algo do zero. Mas começaram. Existe sim os que herdam fortunas e tal. Mas se você pega a maioria começou do zero. E falar pra você que ninguém teve medo é mentira. É mentira. Você sempre fica com receio, será que vai dar certo? Mas justamente o que ele fala, nesse o arquivo 16 da riqueza, é justamente isso. A pessoa de pensamento rico, ela age apesar do medo. Ela toma alguma atitude. O pensamento pobre trava. É aí que separa um do outro. Quando você para de pensar, cara, é uma armadilha tão grande parar de pensar. Eu, às vezes, por exercício, eu jogo tênis desde os meus 10 anos de idade. E é uma coisa que, depois de muito tempo, eu comecei a pensar em quadra. Pensar. Parece que é uma loucura. Você não pensa na quadra? Penso. Mas eu não penso em... Você pensa de uma maneira, vamos dizer assim, superficial. Aí eu travava, o medo me falava assim, cara, não tenta fazer isso, não tenta fazer aquilo, porque aí travava e parava de pensar. Aí você começa a pensar, observar o que o teu oponente está fazendo, observar as tuas qualidades, falar, eu sou bom nisso aqui, então eu vou conseguir fazer isso. É algo que ele fala também. Não é? A gente tem que acreditar um pouco mais no que a gente... as suas mãos são capazes. De certa forma, a gente, de maneira geral... a maioria das pessoas são condicionadas a não acreditar nelas mesmas. Por quê, né? Porque o cérebro da gente, ele protege a gente. São estudos, né? A gente chegou até a falar sobre isso já, né? Aqui nos podcasts. Exato. E pegando um gancho no teu exemplo aqui, que você falou que estava travado ali, conseguiu se conscientizar, tem um entendimento, né?
que você deixou de parar de pensar do modo antigo, né? Entendeu que você precisava agir, mudar, né? Você fez isso. Então você teve lá um entendimento, né, dessa passagem aí, e você conseguiu mudar isso. Né? Sim. Então pegando mudar o primeiro isso. passo. Então a segunda estratégia que ele fala é esse entendimento. Exatamente. Beleza? A terceira é a dissociação, né? Ao você constatar que aquele modelo antigo não é seu, né? Você tem a opção de manter ele ou né, largar ele, escolher o seu, escolher o Exato. seu e seguir em Exato. frente. Então, né? era o exemplo que estava falando dos pais. E foi né? o que você fez Dissocia. mesmo, né? Você Exatamente. pegou esse modelo antigo teu, jogou fora, né? Teve a opção, falou assim, não, eu não vou mais pensar dessa maneira. Isso não serve mais para mim. Isso não serve mais para mim. E exatamente. também era um medo que vinha desde sempre. E não serve. Por que não serve? Porque não serve. Porque não E serve. por que Por veio que desde não sempre? serve? Porque era o modelo do seu pai, né? Que era do seu avô, Que era provavelmente do do seu seu avô, avô, que ele te provavelmente do passou. seu bisavô. E nada melhor, Assim do que sucessivamente. nada melhor do que aprender com exemplos. Quem te dá exemplo? Teu É, Seu pai, sua mãe, seu É, tio, sua tia, sua avó, seu avô. com quem você convive ali na infância. Então você pega os exemplos deles e segue, certo? Não é errado. Não é eles, errado. Eles não Isso, estão errados. não é uma crítica a pai, mas Não, as eles leis de não tudo tão não errados. não. De maneira alguma. Mas você aprende com exemplos, né? O exemplo que você aprendeu, eu aprendi também, acredito que o Douglas também aprendeu, era procurar Sim. um emprego, viver uma É. vida ali estável, sem Sim. riscos, né? E seguir em frente. É algo que, assim, nós estamos tendo essa oportunidade de poder, de alguma forma, ler esses livros, discutir e abrir a nossa mente. Nossos pais provavelmente não teve essa oportunidade. Não. Dissociar a Exato. palavra ruim dessa palavra. Não que o nosso Dissociar. emprego hoje não seja importante, né? Ele é importante. Sim. Aliás, Ele não é é crítica ao importante, emprego, não, não com é. certeza. Ele é importante por causa do aprendizado, né? E também a renda para a gente conseguir ir melhorando as coisas. Sem dúvida, Exato. sem dúvida. Até porque se você não tiver renda nenhuma, você não Difícil- consegue onde não, você não consegue dificilmente começar. ninguém tá, né? Dificilmente Isso a aqui- gente vai conseguir é aquele colocar em negócio, prática. colocar o que em ele prática. fala. É o que a gente fala. Aqui nos podcasts a gente não tá falando mal de pai, mãe, escola, emprego. Não, de maneira forma alguma. alguma. A gente só tá falando A gente de... só está expandindo a ideia. Até porque todo mundo aqui tem pai e mãe, aqui todo mundo foi na escola e fez faculdade, Sim. aqui todo mundo Trabalha. tem um emprego. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não é uma crítica, para, amanhã Não. você faz tudo isso que você fez e joga fora. Pede as Não. contas e Não. vai. Não. Conscientização, Conscientização. conscientização. É algo isso aí. que aos poucos a gente Vai. começa a mudar e começa a pensar, começa a ver as coisas Sem diferentes. dúvida. Exatamente. Então, e depois da dissociação, E depois dessas três estratégias aí, ele fala sobre o recondicionamento. Ah, você já mudou tua ideia? Você largou? Bom, agora vamos recondicionar a tua mente a pensar de forma rica, né? A pensar de forma milionária. Né? Então, esse recondicionamento, ele cita 17 arquivos de riqueza. O Douglas já citou o número 16, né? 16 que fala sobre O 16 fala que as pessoas agem apesar do medo. Apesar do medo, o Né? pensamento rico faz você agir Agir apesar e do o medo. pensamento pobre faz você Travar. Travar. Tiago, Hum. não sei se você lembra dos 17 arquivos. Eu vou se ser bem tem, sincero, assim, se você tem algum 17, em cara, mente, 17 é muito. Eu acho que eu lembro de uns. se você tem algum em mente para Se citar, eu vou citar aqui. Se pra você quiser citar, é melhor do que Eu eu vou te falar, porque 17, apesar da cabeça ser grande, Eu vou citar. ela não é capaz de ter 17. Assim, rápido, são todos muito importantes, mega importantes, mas você tem que ter alguns que você pega. Sim. pra Não, você, até, né? até aproveitando essa brincadeira de lembrar ou não, eu tô lendo um outro livro, né, um spoiler rápido aqui. Me emocionei, Calma. fiquei emocionado. Ele fala sobre alguns livros, inclusive ele cita exatamente O Segredo da Mente Milionária. Alguns livros são livros que você tem que ler pelo menos umas 3 vezes por ano. Porque são tantos bons. ensinamentos, são tantas coisas que você precisa refletir, que não é você pegar, ler uma vez e E largar. Jogar. Você pega, Você tem que- são livros de cabeceira. Você precisa Inclusive fixar as ideias ali sempre. esse livro que eu tô falando é O Milagre da Manhã, que é um excelente Esse eu livro. quero ler, que é da. Ele fala justamente Tá. desse livro, ele fala de um outro de Napoleão Hill,
e mais 2 livros lá que eu não conheço. Mas esse daqui é um dos livros que ele cita, que é livros que você tem que ler, tipo, você leu? Beleza, daqui uns 3 meses, abre de novo, lê de novo. porque é muita E coisa. você acha muito até ensinamento. coisas que você falou, nossa. Nossa, eu não tinha parado para pensar, para refletir sobre isso. Exato. Né? E Então, geral, mas é um questionamento que eu queria fazer para vocês. Desculpa até, nós vamos falar do arquivo, mas eu lembrei assim. Todos esses livros, você falou do Napoleão Hill, eu lembrei de um negócio muito importante. Esse cara já morreu faz um tempão. Sim. E, por exemplo... Ele é da década de 20. Um outro livro que nós vamos falar um pouco também, não nesse podcast, em outros aí que vão ser O Homem Mais Rico da Babilônia. Todos eles são ensinamentos antigos, sério. Tipo, o Homem Mais Rico da Babilônia fala literalmente de pedra. Ele nasceu em 1874. Isso, o escritor do Homem Mais Rico da Babilônia. Ou seja, o que século atrás. Eles pegaram, eles fizeram escavações e viram lá os escritos que eles faziam de coisas que são usadas até hoje. Eles divulgavam panfletos sobre isso. O autor aqui, se vocês pesquisarem a história do autor, também não são conhecimentos novos. O mais novo que eu acho que a gente foi aí, vocês me corrijam se eu estiver errado, que é o Pai Rico, Pai Pobre, de tempo. Ele escreveu na década de... As 80, experiências dele foi da década de 90. 90, é verdade. E o livro foi publicado em 2000. Que eu acho que é o mais novo. Ideologia, lógico, tem o Thiago Nigro, que é do Mil Milhão, que aí eu acho que é o mais recente, atual. Você fala assim, olha, esse é o atual. Só que é tudo influência antiga. Exato. É incrível, né, cara? E até fazendo um comparativo, da onde, se a gente começar a pensar da onde que vem todos esses ensinamentos, da Bíblia. Sim, que é o mais de 2 mil anos. É de 2 mil anos. E se você começa a pegar os textos bíblicos, é tudo que os caras estão falando. E forma um efeito cascata, né? Ao longo do tempo. Exatamente. As pessoas vão lendo, cada um vai tendo um entendimento sobre aquele texto pondo em prática e vão tendo outros ensinamentos a partir de um texto base, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Que a maioria está escrito na Bíblia, mas isso fica assunto para... Falamos de Bíblia, outros bate-papos, na verdade. Opa, eu tô nervoso, já fiquei. Vai lá. Então, eu peguei aqui três arquivos de riqueza que ele fala, né, que eu achei interessante da minha parte. Né? Um eu já comentei agora, que as pessoas ricas sabem administrar o seu dinheiro, né? As pessoas de mentalidade pobre. Ele fala de mentalidade pobre, gente, não fala de pessoas pobres. Não fala isso, não fala de conta bancária. A mentalidade da pessoa. Tá? O cara pode ser rico e ter mentalidade pobre, é isso que eu quero dizer. Exato. Que vai levar ele à pobreza alguma hora, que é o exemplo da Mega Sena. 250 milhões na mão, o cara vai ficar pobre. Ele cita a mentalidade da pessoa, tá, gente? Não é a conta bancária, tá? E as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro, né? A gente já comentou sobre isso, foi uma passagem que eu achei importante, né? Até porque se você não souber administrar, o dinheiro vai embora. Se você não vai alcançar a sua riqueza. Se você não sabe administrar R$1, você não vai saber administrar 1 bilhão. Não, de forma alguma. Outro arquivo interessante é o último, é o número 17, né? Que as pessoas ricas se aprimoram e aprendem o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre ficam estagnadas, não vão atrás de conhecimento, não vão atrás de ensinamentos, né? Então, sem ensinamento, sem conhecimento, você não consegue avançar. Vai fazer a mesma você coisa. Você não consegue avançar, isso. Não consegue avançar financeiramente. Você vai fazer a mesma coisa todo dia esperando o resultado diferente. É uma frase, né? Tem essa frase, né? Louco é aquele que espera todo... Louco é o que faz a mesma coisa todo dia e espera resultados diferentes. É exatamente isso que eu dizer, e é muito verdadeiro. Não tem... Qual que é a essência disso tudo? Se incomode com a tua situação, se procure conhecimento. Às vezes as pessoas, para vocês, eu acho que acontece a mesma coisa. Eu invisto na bolsa. Alguém vem e te fala assim, mas você investe na bolsa? Então, mas é arriscado, toma cuidado. Não sei o que. Você vai perder tudo. E a maioria das pessoas, só fazendo um parênteses no que você falou, a maioria das pessoas que falam isso são pessoas que não fazem. Exato. Então, tipo assim, cara,
Ela está mais preocupada. Ela está mais preocupada em criticar do que. Por que eu vou dar moral pra um cara que nem faz, tipo, o cara nem investe? Não. Por que ele tá me falando isso? Pra gente, a gente fala de risco. O risco para quem entende da bolsa é menor do que o risco para quem não entende. Então, para nós aqui, não é um risco. Para nós é um tipo de investimento, um tipo de busca pelo. Sim. E aí eles falam. Vamos perder? Exato. Vamos também. Só que eles acham. Assim, calculado, vamos dizer assim. E as pessoas vêm e falam: nossa, Thiago, mas. Eu falei para vocês também, mas e aí, me ensina, tal. Primeira coisa que eu falo: qual ativo que eu devo investir? Não existe isso. Não existe. Cara, vai buscar. Primeiro ativo que você investe, livro. Sim. Segundo, outra coisa, a pessoa não sabe. Ativo. E ela quer que você. R$20 de investimento. O lanche do McDonald's custa 50. R$20. Você compra isso e faz um favor para outra pessoa. Compra 2. Você dá de presente para uma pessoa que você acha que também tem que ler. Exato. E a pessoa quer que você ensine ela em um dia como ganhar dinheiro na bolsa. Né? E se você errar o que você falou, porque eu já tive essa experiência. Eu já tive essa experiência do dedo apontado. Vai em tal lugar. Cara, não é uma ciência exata. Entendeu? Sim. Mercado variável, tem um dizer também no mercado. Mercado variável, gente, varia. Então, o que acontece? O próprio nome já diz. Você ganha dinheiro, mas, cara, vai ter hora que você vai perder. Não conheço um investidor. O Warren também, que é o maior investidor da Bolsa Americana, um dos maiores do mundo, cara, ele perde dinheiro. Investe desde os 10 anos de idade. Perde dinheiro. Porque é assim. Só que variável. o risco é calculado. Ele perde 10% e ganha 90%. E aí volta naquela frase, você tem a mente rica, você vai agir mesmo com medo. A pessoa vai lá, aplica um dinheiro, ela tem medo de perder, obviamente. Mas existe um cálculo por trás que ela vai fazer, não, eu vou perder. Se eu perder, não vai ser o suficiente para eu falir. Exato. O pensamento rico. Agora o pensamento pobre, ele nem, nossa... Meu Deus, bolsa, perdi R$10. Bolsa de valor isso? não vou nem chegar perto, não vou nem abrir uma conta. Exato. Vai que eu perco o que eu tenho. E aí nunca faz nada. Né? E tem um outro pensamento aqui, o número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. Tá? Tem até um exemplo para dar da Petrobras. Gasolina hoje está muito cara, né? Mais de R$6 gravado na data de hoje. Inclusive aumentou. Na data de hoje vai aumentou. aumentar. Aumentou 6,39. Por exemplo, vamos supor, 6,39 na data de hoje a gasolina. Você vai brigar com o preço da gasolina? Não. O que você vai fazer? A Petrobras está pagando 18 bilhões de dividendos. O que você faz? Em vez de brigar com eles, vai lá, compra uma ação deles e deixa lá. A oportunidade é agora. Você não vai brigar com a pessoa. Você tem uma oportunidade ali de ganhar um bom dividendo, né? E receber por isso. E pronto. E quanto mais a gasolina sobe, mais a empresa fatura, mais você vai ganhar. Exatamente. Você não vai brigar com uma empresa. Nesse aumento você é um sócio. Você é um sócio. Você tá com uma você tira algum proveito disso. E ainda a Petrobras, todo mundo aqui brasileiro vai saber, porque sai na mídia, sai em todo lugar do mundo. Em 2008 era a empresa que dava bilhões de prejuízo. 2009, 2010, era bilhões. Hoje é a maior empresa da América Latina. E assim, na data desse podcast, hoje uma ação da Petrobras custa R$30. Preço do McDonald's. Sim, o preço do McDonald's. Não, gente, McDonald's, 30, 50. McDonald's, paga nós. Vai processar nós. Vai. Paga nós. Não, de novo, mas nós já falamos para investir no McDonald's, mas é diferente. Exato. Isso, exatamente. Você vê a oportunidade onde a maioria das pessoas não vê. Nossa, puta que pariu, 6, vai subir de novo. Vende o lenço, o que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Vende o lenço. Enquanto existe muitos chorando, existe muitos vendendo lenço. Ou melhor, poucos, né? Porque poucos veem isso. 80% das pessoas tem uma situação de vida ruim, ou são pobres. 12% tem situação de vida rica. Uma boa situação financeira. Por quê? Porque esses 12% vendem para os 88%. Exato. É o que as pessoas, mas a culpa é do governo, a culpa é do país, a culpa é da onde for. Não, esses 12% sabem como vender para os 88%. Aí os 88% compram dos 12%. Sim. E aí, por que fica uma bandeja descompensada? Tudo bem, infraestrutura, etc., pouco investimento, eu concordo. Existem muitos problemas. Existe crítica política que não é para ser falado aqui, mas
né? Senão a gente vai se prolongar muito num negócio que a gente não vai ter controle direto. E nunca vai chegar a lugar Então, mas nenhum. esses caras 88%, cara, livro. Hoje tem tanto acesso. Livro, vídeos no YouTube, podcast. São tão fáceis de acesso, né? Sim. Então é mais fácil reclamar, falar que é difícil, do que pegar. Cara, pega E e faz. meia horinha de leitura, você lê umas 10 páginas que pode mudar totalmente o teu conceito sobre as coisas, Isso. sobre valores. Hoje, né, tem o Kindle, né, que também você Sim, compra. né? Quero comprar um livro, cara, um Kindle desse livro, R$6, 6, 7 Enquanto o reais. livro custa 30, no Kindle custa 15. Sim, metade do você preço. vai fazer um investimento para ter o aparelho. Beleza, eu não tenho R$300 agora, como a gente falou, 20 conto. Tem pra todo gosto, né? Eu quero só ler o Kindle. Não, quero 20 ler- conto e você ainda, às vezes, você consegue parcelar em 5 vezes. Você vai pagar R$4 por mês. O que aí eu não O que vou a falar do galera- McDonald's, porque aí já é muito Então, tipo longe. assim, não... O que a galera não entende é que um livro é um investimento, não é Exato. um gasto. Não. É o primeiro investimento de todos. E, no meu pensamento. eu vou perder tempo. No meu Primeira pensamento. coisa, se tiver com o pensamento, eu vou perder tempo lendo. Quanto tempo eu vou perder lendo? Eu tive esse pensamento, hein? Vou perder meia hora lendo. Cara, Mas você vai perder meia hora assistindo televisão, e aí? Meia Sem hora conteúdo você nenhum. nem vê Que essa conteúdo meia você- hora mexendo nas redes Que sociais. conteúdo Você nem tem vê. no programa de E televisão? hoje até o teu Nem- celular fala pra você, o celular fala, olha, essa semana você ficou 3 horas por dia no celular. Reduz 1h30. Eu não quero ficar sem. Sabe reduz uma coisa 1h30. que a Bia faz? A gente coloca limite de aplicativos. Limite, você consegue configurar. Deu aquele tempo, ele bloqueia. Não, você quer ficar Olha, eu não impressionado. sabia disso. Quer Aliás, ficar- eu vou ó, te pedir pra você É a me melhor explicar, coisa por que favor. tem. É a melhor Você coisa quer que ficar tem. impressionado? Vai lá nas configurações dos aplicativos e Vê vê lá o tempo o que tanto você- de tempo é. que você fica por dia em cada aplicativo. Ele te mostra lá. Você vai ver que você fica 3 horas em um, 2 horas em outro. E quais são geralmente os aplicativos? Instagram, Facebook. Eu não ia Twitter, citar, TikTok. os caras vão matar. Vai vir McDonald's, Instagram e Facebook bater na gente. Deixa eu ver. Cuidado. Deixa eu ver. Entendeu? Aí você pega aí Eu ia falar mídias sociais. meia hora por dia de livro já é suficiente. Sim. Com o tempo você vai aumentando. Você não tem costume de ler, como eu não tinha, procure talvez um livro, alguma coisa que você goste, talvez não Uma precisa, leitura leve. não precisa ser nesse primeiro passo um livro sobre valores, sobre negócios, tipos de pensamento. Às vezes pega um livro de alguma ficção científica, começa a ler, começa com 10 minutos, no outro dia tenta ler 15, aos poucos vai acontecendo. você vai Quando lendo. você está lendo 1, 2, 3 horas, você nem vê. Nem viu, né? E isso começa a fazer falta. Quando você Sim, para isso. quando você deixa de ler alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa. Nossa, hoje eu não li nada. Você tem que Igual academia. exercitar É igual o cérebro. A né? academia, se Exercitar o você cérebro. chega num nível da academia que você faz academia 3, 4 vezes por semana. Se você deixa de fazer aquelas 3, 4 Falta, vezes por você semana, sente que está faltando parece alguma que coisa. você fica incompleto. É. O livro, a sensação a é mesma coisa. idêntica. É a Você mesma se cobra, você fala assim, cara, hoje eu estava muito cansado, eu acabei dormindo não lendo. O que, tipo, hoje... Parece que tá faltando O que pra alguma mim coisa. hoje, pra mim hoje, cara, é um negócio que eu fico maluco. Porque, nossa, eu não li. Você Como se cobra mentalmente. É, né? Preciso eu- ler, é. preciso ler. Eu não li, Independente você tá se é errado. esse livro, Meu cérebro já outro. fala, você tá errado, você não leu nenhuma página. Que nem eu tenho o costume de ler 2 ou 3 livros ao mesmo Simultaneamente. tempo. E assim, quando não lê realmente, nossa, hoje eu não... O que tá faltando? E você sabia que tem um estudo que se você ler 2 livros diferentes, teu cérebro ele estimula muito mais? Estimula porque ele te força a lembrar uma Ele história. força a lembrar outra E história. Você tá lendo uma Exatamente. coisa, você volta para um outro livro, força Exatamente. você a lembrar o que você estava lendo naquele outro livro. Exatamente. Galera, é isso. Vocês têm mais algum arquivo que vocês Eu querem não comentar? sei se você retratou alguns arquivos legais. Sim, esses daí eu acho que foram os principais, mas uma coisa que, né, pegando um pouco do gancho também que ele fala sobre o recondicionamento, ele fala, né, desses 17 arquivos. Né? No começo do livro ele explica algo assim, pensa o nosso cérebro como um monte de gaveta. Um monte de gaveta. Então, né, a gente nasce, aí nossos pais vão passando ensinamento, pais ou quem quer que seja que te crie, vai passando ensinamento, então você vai colocando esses ensinamentos dentro dessas gavetas, vai colocando.
Por isso até que ele faz essa analogia de arquivos, né? Então, no começo do livro ele explica, fala dessas gavetas com informações, então no decorrer do livro ele vai falando para você tirar essas informações dessas gavetas que você tem e colocando informações novas que servem para você, que é o que a gente discutiu. Tipo, eu aprendi isso sobre dinheiro, tá, mas isso não serve para mim, então eu tiro essa informação dessa gaveta, jogo fora e ponho outra informação que vai servir para mim, né? Ele fala bastante sobre isso. E tem um trecho aqui também que eu acho interessante, que ele fala sobre o processo de manifestação, né, sobre esses arquivos, sobre recondicionamento, enfim. Que ele cria como se fosse uma fórmula, que diz o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos. Então você pensa e gera um sentimento. Sentimentos conduzem à ação. Então você pensa, gerou um sentimento, você vai agir. E ações conduzem a resultados. Então são como se fosse 4... Continha matemática, ele faz até a continha. Isso, como se fosse 4... Uma fórmula mesmo, né? Que eu achei muito, muito interessante, né? Pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ação e a ação conduz a resultados. E assim, é muito verdade isso. Eu achei muito interessante o que ele fala também. Achei muito verdade porque realmente é o que acontece. Então, se você tem um pensamento ruim, no final das contas vai gerar um resultado ruim. Se você tem um pensamento bom, no final das contas vai gerar um resultado bom. Então, isso eu achei bem interessante, né? Refletir sobre isso, né? É o que eu gostaria de incrementar aí no que a gente discutiu. Beleza. Eu vou até bater o que o Douglas falou, vou me prolongar porque eu achei muito importante isso. Eu acredito muito em energia. Então, eu já fui uma pessoa de energia muito ruim, inclusive porque quem você tem ao seu redor às vezes está com uma energia meio ruim, aí você acaba ficando um pouco... Você absorve aquilo. Isso, e eu reconheço que eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho mais facilidade de absorver energia ruim do ambiente do que eu absorver energia boa. Tem pessoas que não, tem pessoas que realmente absorvem aquilo que é bom, cara, e eu admiro muito. Mas eu tenho essa tendência a pegar o que está ruim no ambiente e absorver dentro de mim, essa energia. E a força para mudar é muito grande. E eu tenho conseguido e vivo melhor hoje do que eu vivia antes. Então a energia, né, os sentimentos que eu tinha eram sentimentos muito... Era doloroso por dentro, a mentalidade ficava... Eu começava a absorver e aí aquela energia ruim... Quando as pessoas perguntam se está tudo bem, aí você já sabe que você não está bem, e aí você vê que a energia que você absorveu já está transparecendo nas suas ações que geram resultados ruins, que é o que o Douglas está falando. Hoje eu vejo, opa, essa energia ruim não vai vir para cá, eu já ponho um bloqueio ali ou qualquer, entendeu? E ela não vem. E é um processo que foi gerado através de leitura, não foi através de estudos de escola, exato, não foram leituras colocaram assim e falaram: Thiago, você não precisa, você não tem que absorver a energia. Eu vou citar um dos arquivos aqui, que é o número 9, que diz assim: as pessoas ricas são maiores do que seus problemas, e as pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. Então, vai muita energia disso. Se você entende que aquela energia negativa vai te pegar, então o problema que aquela energia negativa gerou vai ser maior que você. Então, vai te tornar uma pessoa de pensamento pobre. Então, o que ajuda você parar e refletir sobre aquele problema. Pensar. E até assim, agora, fazendo só mais um adendo, que você comentou algo aí que eu lembrei. Ele fala no livro, em algum dos arquivos, eu não lembro qual, mas ele fala sobre a energia que nós jogamos para o universo devolve na mesma proporção. Então, se você é uma pessoa negativa, uma pessoa que vê sempre o copo vazio... Tem aquele esquema, né? O copo tá meio cheio, ou meio vazio. Então, ele comenta no livro também a energia, até por isso, né, que ele todo final de capítulo
dos arquivos que seriam os capítulos, né? Ele, deixa eu pegar aqui, que ele Fazendo uma analogia, eu tenho né? Incrivelmente Milionário. É como se fosse um espelho, né? Tudo que você joga, você reflete para você de volta. Isso, todo final de arquivo, ele pede pra gente falar, né? Pra gente falar pra nós mesmos, né? Eu tenho uma mente milionária. Por quê? Pra ir condicionando, pra gravar no subconsciente. E a energia que você joga pro universo, que o universo vai te devolver. Então, se você joga coisas ruins, provavelmente recebe coisas ruins. Se você joga voltar coisas coisas boas, ruins, exatamente. Então, era isso que eu queria falar. Então, beleza, eu queria finalizar com uma analogia que ele faz também sobre a árvore. É uma árvore que está dando frutos podres, né? E ele fala, como que eu vou fazer para essa árvore começar a dar bons frutos? E ele fala que você tem que primeiro consertar as raízes dessa árvore. Isso, essa passagem então, é muito legal. Use essa analogia na vida de vocês. Antes de dar bons frutos, primeiro vamos cuidar das nossas raízes lá. Exatamente. Que são esses condicionamentos, esses arquivos que citamos. Os arquivos das riquezas. São todos 17, agora. a gente falou dos 4, 5. Isso. Né? Mas, assim, Cada um vai ter um arquivo que vai marcar mais pela história, por tudo. A ideia é justamente trazer alguns desses arquivos e também despertar a curiosidade, de certa forma. Exatamente. Para que vocês possam Isso aí. ler o livro e também ter os insights aí positivos. Então, galera, estamos finalizando aqui mais um bate-papo. Agradeço a presença de todos. Peço novamente que compartilhem, deixem seu like. Coloquem aí nos comentários se vocês estão gostando, dicas de livros que a gente vai fazer aí para vocês, beleza? Um bate-papo, também a gente aprendeu. Também vamos deixar na descrição o link do livro, tá? Se vocês tiverem interesse de comprar, tá? Vai estar tudo certinho lá, beleza? Nossas redes sociais também vão estar na descrição, peço que seguem a gente lá, beleza, galera? Valeu! Um abraço. The Books on the Abraço, Table. pessoal.